Boa noite, irmãos. Meu nome é Paulo e novamente estamos aqui unidos em pensamentos, energias boas, reflexões, orações por nós e por todos os nossos irmãos de humanidade, por todos os nossos irmãos de caminhada evolutiva, onde quer que se encontrem, encarnados e desencarnados. E nesta noite, meus queridos amigos, vamos refletir sobre o capítulo número 113 da obra Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do nosso querido e saudoso Chico Xavier, cujo título é Tua Fé. Porém, antes que nós iniciemos nosso trabalho propriamente dito, peço que nesse instante todos nós elevemos nosso pensamento a Deus, a nosso mestre, guia e modelo Jesus, a equipe espiritual que nos acompanha, Dr. Alexandre Dávila e equipe, e a todos os demais espíritos, Dr. Bezerra de Menezes, todos os nossos mentores, guardiões, para que façamos um bom trabalho e agradecemos a oportunidade, agradecemos por nossa paz, por nossa harmonia, nossa tranquilidade, nossa saúde e, sobretudo, por podermos estar aqui, neste exato momento, participando desse trabalho tão bom, tão edificante, tão renovador e tão importante para todos que nos acompanham, seja de que distância forem. E assim, agradecidos, pedimos para iniciarmos o trabalho de reflexão e oração desta noite. Que assim seja. Bem, meus queridos irmãos, como eu lhes falara há pouco, vamos refletir sobre o capítulo 113 da obra Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do nosso Chico Xavier, que começa nos dizendo assim: E ele então lhe disse: Tende bom ânimo, filha, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Vá e não peques mais. Pelo Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 48. É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes ouvimos-lo na expressiva afirmação: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Assim, doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam esta frase generosa: é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da sua própria vida. O navegante sem rumo e que em nada confia, somente poderá atingir algum porto seguro em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, descobrindo, porém, de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer. O enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a sua própria segurança. O homem que se mostra desalentado com todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. As almas vazias embalde reclamam o quinhão de felicidade, achando que isso o mundo lhes deve. As negações em que perambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento, quais isoladores em eletricidade. Passa a corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis, não havendo resultado algum. Nos empreendimentos e necessidades do teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Jesus tudo pode. Teus amigos verdadeiros, tanto aqueles que estão encarnados quanto os desencarnados, farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre e nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas sem o concurso da tua fé, porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de relevação. Vejam, meus irmãos, aqui, fundamentalmente, fala em fé. Como é importante ter fé, meus irmãos. E aí nós podemos aproveitar o ensejo, estamos fazendo esse trabalho neste momento, de nos autoavaliarmos. Qual é o tamanho da nossa fé? Será que a nossa fé é robusta, é concreta, é verdadeira? Ou ainda é uma fé vacilante, ainda é uma fé que prescinde de fatores externos para que possa se concretizar? Essa, meus queridos irmãos, é uma boa reflexão, porque dependendo de como eu me observar e sentir,
eu vou perceber se realmente eu estou tendo fé verdadeira ou se ainda estou naquela fase da crença em que eu só acredito quando acontece a meu favor. Quando parece que não é a meu favor ou mesmo que é contra mim, eu não só não acredito, como duvido até da própria atividade, do próprio labor e da própria condição de Deus naquilo que Ele nos traz de ensinamento, de condições boas o tempo todo. Ou seja, quando nós entramos nessa seara da dúvida, nós desacreditamos de Deus. Nós não temos aquilo que a fé exige como requisito primordial, essencial para que possa se professar, que é a confiança absoluta em Deus. E meus irmãos, quando nós fazemos essa divisão, porque poderíamos dizer apenas que basta ter confiança em Deus, mas por que nós, especialmente nós espíritas, chamamos a atenção para que essa confiança seja absoluta? Porque às vezes nós até temos confiança, mas é uma confiança mesclada, é uma confiança que não se sustenta por muito tempo, que só funciona quando as coisas estão bem, quando o céu está azul, sol brilhando, tudo maravilhoso, tudo lindo, aí nós temos confiança. Tá? Mas quando acontece o inverso, como agora estamos vivenciamos a semana passada e agora, já nos próximos dias, vivenciaremos de novo esse ciclone, né, essa condição atmosférica que é negativa, que é ruim, que vai causar muitos transtornos a muitos de nós, aí é que nós deveríamos reforçar e ter mais fé do que nunca. E o que a maioria de nós faz? Primeiro, ficamos temerosos. E é natural, é um sentimento normal. Ninguém está aqui para criticar um sentimento que é humano. E nós somos espíritos encarnados, portanto, estamos na condição humana. Mas por que nós, mesmo ainda tendo esse temor, não colocamos nas mãos de Deus a nossa confiança absoluta? Porque nós sabemos que, seja qual for os resultados, não apenas deste evento, mas de quaisquer outras condições atmosféricas ruins ou de qualquer outra natureza, sempre Deus está ali no comando, está vendo, está observando e sabe o desfecho, o resultado daquilo. Então nós não teríamos, teoricamente, pelo menos, com o que nos preocupar. No entanto, é mais uma oportunidade, e é por isso que eu faço questão de chamar a nossa atenção para isso, de nós darmos um testemunho da nossa fé. Porque são justamente nesses momentos difíceis, candentes, sofridos, que nos causam realmente transtornos, não só materiais, porque às vezes nós focamos só no material, mas muitas vezes perdem-se vidas, né? Perdem-se afetos, surgem doenças que vão nos incomodar por muitos e muitos, às vezes muitos meses, né? Ou até condições de que nós tenhamos que nos reagrupar, né? Reacender a nossa chama para continuarmos a caminhada, mas de qualquer forma, tudo é ensinamento. Eu sei que é difícil para nós, no primeiro momento, entender isso de uma forma mais profunda, porque nós sempre pensamos, e está correto, e aí é assim que deve ser mesmo, de modo positivo. Porque quando nós somos pessimistas, nós estamos ajudando as coisas a não darem certo. Estamos, de uma certa forma, nos auto-sabotando. Mas quando nós somos otimistas, realmente nós temos que ser, mesmo em frente à maior dificuldade. E aí, meus irmãos, olhem só que interessante isso. Quando nós somos otimistas, mesmo em frente às tempestades, nós estamos assim demonstrando que sim, nossa confiança é absoluta. Nós confiamos em Deus. A nossa casa é aquela, como está no Evangelho, em que Jesus diz que aquele que constrói a sua casa sobre a rocha não tem o que temer, porque virão as tempestades, raios, ventos, trovões, mas a tua casa não será abalada, porque ali está plantado um êxito de fé. E a nossa casa, que Jesus fala, é a casa simbólica, ou seja, é o nosso corpo, é o nosso veículo, somos nós espíritos. É a isso que ele se refere. Se nós nos fortalecermos verdadeiramente com confiança absoluta, a nossa fé é verdadeira. Nós podemos pensar assim, né? Ainda falando sobre esse evento recente e que agora vai se processar novamente, né? Como é que eu posso enfrentar isso? Eu não tenho como
né, agir, não tem nenhuma autoridade de ação sobre uma condição atmosférica, que isso faz parte da natureza de Deus, meu Pai. Mas ao mesmo tempo que eu não tenho essa autoridade, essa condição de interferir, de mudar isso do jeito que eu acho que teria que ser, para não me causar tanto transtorno, tanto sofrimento, eu tenho que me dar conta que se eu mesmo sei que esse é um evento, né, é algo que está sendo prodigalizado com a consonância e concordância do Pai, está tudo certo, não há nada errado. Aliás, se nós pensarmos bem, na verdade, raramente aconteceriam eventos como esse se nós tratássemos melhor a natureza, né? Que é o desígnio maior do Pai para nós, e nós, às vezes, por subverter essa natureza a nosso bel prazer, por aquilo que nós achamos importante, né? Queremos construir coisas, fazer coisas que nos dê prazer, que nos iludam, que nos deslumbrem, que nos mostrem assim, uma faceta de poder, de tranquilidade, enfim, acabamos subvertendo a natureza, né? Mexendo em espaços, em condições que não deveríamos. Às vezes por necessidade, não temos condições melhores de moradia, então nós fomos muitas vezes compelidos, premidos a ter que morar numa condição um tanto quanto de risco. Mas isso não é absoluto. A maioria de nós, se pensar bem, pode, ao longo do tempo, ir procurando sair daquela situação, ir procurando melhorar, ou seja, mantendo a sua fé firme, porque Deus continua agindo. Deus não nos abandona jamais, em ocasião alguma, em hipótese alguma. E é por isso que é importante, quando nós falamos sobre fé, ressaltar a necessidade de nós fazermos a nossa parte e nós nos compenetrarmos, né? De que sem a nossa parte, sem o nosso labor, sem a nossa ação efetiva nesse sentido, as coisas ou vão acontecer de maneira muito negativas, muito ruins para nós, ou não vão acontecer. Vão acontecer a nossa revelia e o resultado será imprevisível. E o imprevisível nós sabemos, não nos dá segurança nenhuma de nada. É por isso, meus irmãos, que a fé, para que ela realmente se processe, ela precisa ser sincera, firme e verdadeira. E por que eu ressalto, e vou continuar ressaltando, essa questão da confiança absoluta em Deus? Porque esse, meus irmãos, é o ponto de partida da verdadeira fé. Porque se eu tenho confiança absoluta em Deus, eu tenho certeza que por mais difícil, por mais candente, por mais contundente que seja qualquer evento, seja da natureza ou de outra condição qualquer que me aconteça ou aconteça para mais pessoas, o final vai ser tranquilo, vai ser renovador, vai me trazer algum ensinamento que naquele momento eu preciso ter. E às vezes nós temos isso no sentido coletivo, mais de um, vários de nós estão no momento em que precisa ter aquele aporte, aquela experiência espiritual daquela forma, naquele local e naquele momento. É difícil entender isso e aceitar muitas vezes, mas é assim que é. Porque se nós desacreditarmos disso ou quisermos achar que temos que contestar isso, nós estaremos, na verdade, contestando os desígnios de Deus. Deus não faz nada contra nós, absolutamente jamais. Essa história que alguns de nós até hoje ainda se refere dessa forma, mas eu acho que Deus está me castigando, alguns usam umas frases assim, até umas frases que são mais de jargão popular mesmo, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, como se só acontecesse coisas ruins ao redor dele. Não, se nós prestarmos atenção, os benefícios que nós recebemos do Pai, do Mestre, com a ajuda desses amigos espirituais, meus irmãos, nós não temos conta disso, de tão magnânimo, tão imenso que é. No entanto, por qualquer motivo que acontece, e às vezes até esporadicamente, uma vez ao ano, 2 vezes ao ano, nós já nos desarvoramos e achamos que tudo está perdido, que eu sou um coitado, uma vítima da circunstância, o que será de mim agora e tal. E não é nada disso. Agora, para que nós saibamos queimar essas etapas, passar por elas de forma boa, é preciso que nós tenhamos e elaboremos para manter sempre a nossa fé viva, ativa, salutar, renovadora. Porque aí sim, aí
como diz o título aqui, tua fé vai te levar aos caminhos necessários, vai te curar, vai te salvar, e essa salvação nada mais é do que um degrau a mais na tua evolução espiritual. É isso que verdadeiramente acontece. Tu te alavanca um pouco mais acima na tua condição de espírito, mesmo estando encarnado, sobres um degrau nessa escala e já te sentes melhor e já começa a professar melhor os seus ensinamentos, não apenas para ti, mas também para os demais que estão ao teu entorno, começando pela própria família. Por isso, a importância da fé está exatamente nessa situação e nesse contexto, porque como nós lemos lá no capítulo 19 do Evangelho, que a fé transporta montanhas, e ela de fato transporta. E se nós prestarmos bem atenção, às vezes são umas montanhas bem complicadas que nós temos e que nós mesmos criamos para depois termos que ultrapassar, temos que vencer. E é por isso que, mesmo nessas condições, Deus jamais se aparta de nós. Pelo contrário, é justamente nessas condições que nós muitas vezes nos sentimos isolados, sozinhos, achando que Deus nos abandonou, que nós estamos sendo mais amparados, acarinhados e levados por Ele com muito mais misericórdia, justiça e amor do que nós sequer imaginamos. Agradeço a atenção dos amigos. Vamos encerrar nossa primeira parte desse trabalho com uma oração, depois haverá as orações daqueles irmãos que estão elencados para tanto. E mais uma vez, então, convido a todos os amigos que nos acompanham para que elevemos nosso pensamento a Deus, nosso mestre, guia e modelo Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, e agradecemos. Agradecemos a Deus, a nosso mestre, a todos os espíritos amigos e também por nós, por estarmos aqui nesta noite buscando, nos esforçando um pouco mais, laborando um pouco mais por nós e por todos os irmãos que nos acompanham, e mesmo aqueles que não estejam nos acompanhando de forma mais intensa, mais prática, que também possam ser merecedores e receber efluvios de paz, de harmonia, de bondade, de tranquilidade, e que fiquem bem, assim como todos nós. Desta forma, agradecidos, desejando uma ótima noite de terça-feira a todos, peço para encerrar nosso momento de reflexão e oração desta noite. Que assim seja. Esta exposição foi gravada por um dos trabalhadores voluntários da Sociedade Espírita Nazareno. Saiba mais sobre o nosso trabalho através do site www.sociedadeespiritanazareno.com.br ou pelo Instagram @sociedade.espirita.nazareno.